Tem mistérios que duram décadas, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores da astronomia. Um caso que ficou arquivado por 47 anos, conhecido como o sinal WOW. Para entender, vamos voltar no tempo. Imagina a cena. 15 de agosto de 1977. O astrônomo Jerry Ehman está lá, analisando aquelas impressões de computador, sabe? Um monte de papel com números e letras. E no meio de tudo aquilo ele vê algo que não faz sentido. Um sinal vindo do espaço, tão forte, tão diferente, que a única coisa que ele consegue fazer é pegar uma caneta vermelha e escrever na margem "Uau". E essa anotação de uma palavra só deu início a uma pergunta que ficou sem resposta por quase 50 anos. O que, ou melhor, quem, mandou essa mensagem super intensa, que durou só 72 segundos e veio da direção da constelação de Sagitário? Pois bem, essa é a história de como esse caso, finalmente, parece ter sido solucionado. Beleza, então vamos fundo nisso. Para a gente entender o mistério, a gente precisa primeiro dar uma olhada nas provas, voltar para a cena do crime original. O que foi que o telescópio Big Ear detectou exatamente naquela noite? Esse aqui é basicamente o dossiê do caso. O sinal durou exatos 72 segundos, que é o tempo que o telescópio demorou para passar por ele. Era incrivelmente forte, tipo umas 30 vezes mais intenso que o chiado cósmico normal de fundo. Mas o detalhe mais curioso era a frequência dele, 1420 MHz. Isso é muito perto do que a gente chama de linha do hidrogênio. Pensa nisso como se fosse uma frequência de rádio universal, um canal que, teoricamente, qualquer um no cosmos poderia sintonizar para bater um papo. Então, o negócio é o seguinte. Qualquer teoria que quisesse resolver o caso WOW precisava explicar 5 pontos cruciais. Tinha que ter uma banda estreita, durar 72 segundos, ser super forte, não ter nenhuma mensagem óbvia codificada e o mais frustrante de tudo, nunca mais foi visto, desapareceu. E essa última parte, o fato de ter sido um evento único, foi o que levou a investigação para um beco sem saída por décadas. Os detetives cósmicos tinham uma lista de suspeitos, claro, mas um por um, todos foram sendo riscados da lista. Será que era um farol alienígena? Bom, se fosse, por que ele piscou uma vez só e nunca mais? Não parece muito lógico. Poderia ser um sinal da própria Terra refletido em algum lixo espacial? Também não batia. Nenhum satélite ou pedaço de foguete conhecido conseguiria refletir um sinal com aquelas características. Chegaram a sugerir cometas, mas a teoria também não se sustentou. E assim, o caso esfriou, virando um dos maiores enigmas da ciência. E aí, quando ninguém mais esperava, quase 50 anos depois, uma nova pista surge. E o mais incrível, ela veio dos arquivos de um telescópio lendário que nem existe mais, reabrindo o caso de vez. Aí que entra em cena o projeto Arecibo-UAU. Um pessoal teve a ideia de vasculhar os últimos dados que foram coletados pelo icônico Observatório de Arecibo pouco antes do seu trágico colapso. A ideia era procurar por sinais parecidos com o UAU, aproveitando a sensibilidade absurda que Arecibo tinha. Eles nem sonhavam em resolver o mistério original, mas o que eles acharam acabou mudando tudo. No meio daqueles dados, eles encontraram exatamente o que procuravam. Vários sinais de rádio de banda estreita, bem ali, pertinho da linha de hidrogênio. Mas a origem não era uma civilização alienígena. Vinha de algo até bem comum, pequenas e frias nuvens de gás de hidrogênio que estão espalhadas pela galáxia. A assinatura era quase idêntica à do sinal WOW, mas com uma grande diferença. E a diferença era essa aqui, a força do sinal. É só olhar para a altura dessas barras. O sinal WOW original é esse arranha-céu aqui do lado. Agora, os sinais das nuvens de hidrogênio que Arecibo encontrou são quase invisíveis em comparação, mais de 100 vezes mais fracos. Eram só sussurros cósmicos. Então, a pergunta mudou. Como é que uma nuvem de hidrogênio que normalmente só sussurra pode dar um grito tão alto? E foi exatamente essa pergunta que levou os pesquisadores a uma nova teoria. Uma teoria super elegante que finalmente conecta todas as evidências e aponta o principal suspeito nesse nosso caso de quase 50 anos. A hipótese funciona mais ou menos assim. Imagine uma fonte de energia muito poderosa lá no espaço, tipo um magnetar, que é o núcleo superdenso de uma estrela que já morreu com um campo magnético absurdo. De vez em quando, esse magnetar solta uma rajada de radiação. Se essa rajada, por um acaso do destino, acertar em cheio uma daquelas nuvens de hidrogênio, ela pode acender a nuvem de um jeito muito específico. Pensa nisso como um laser cósmico natural. A energia da explosão estimula os átomos de hidrogênio na nuvem a liberarem sua própria energia, todos de uma vez, na mesmíssima frequência. O nome técnico para isso é emissão Maser.
O resultado é um feixe de rádio super rápido, mas incrivelmente poderoso e focado. E para que o telescópio Big Ear visse isso, precisaria de um alinhamento cósmico perfeito. A fonte, a nuvem e o nosso telescópio. Uma chance em 1 milhão, o que explica direitinho por que nunca mais foi visto. Esta explicação não só resolve o caso, como revela algo totalmente novo sobre o nosso universo, mudando o veredito final do que foi o sinal UAU. Então, o ponto crucial é este. O sinal UAU provavelmente não foi um alô do ET. Foi, na verdade, a primeira vez na história que a humanidade viu ao vivo um fenômeno da natureza totalmente novo e extremamente raro acontecendo na nossa galáxia. E isso nos leva direto a essa citação do professor Abel Mendes, o pesquisador principal do estudo. Ele diz que o sinal UAU foi provavelmente a primeira instância registrada de emissão do tipo Maser, da linha de hidrogênio. Esse é o nome científico para aquele laser cósmico que a gente falou. Ou seja, mesmo sem alienígenas, o que o Jerry Amos circulou em 1977 foi uma descoberta científica histórica e que, sem dúvida, mereceu aquele uau. A solução desse mistério, no entanto, acaba levantando uma nova questão, bem provocadora. Se a própria natureza pode criar falsos positivos tão perfeitos, como é que fica a nossa busca por sinais de vida extraterrestre de verdade? Isso não só nos obriga a ser mais espertos nessa busca, como também abre um campo de estudo totalmente novo, a caça por esses raros e poderosos lasers cósmicos naturais. O sinal UAU pode ter sido o primeiro, mas agora que a gente sabe o que procurar, ele muito provavelmente não vai ser o último.